Quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos um dia hoje maravilhoso debaixo da graça do nosso Pai. E nesse vídeo que eu estou gravando aqui, nós vamos refletir sobre a palavra de Deus e um tema muito importante nos dias de hoje: comportamento. Como devemos nos comportar diante de uma situação como a que nós estamos vivendo hoje. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós estamos enfrentando uma situação difícil, talvez nunca vivenciada, pelo menos eu nunca vivenciei uma situação como esta. Perdas de parentes, de amigos, e diante de um inimigo no qual nós nos tornamos impotentes, ele é invisível. E como nós devemos nos comportar? Como um cristão se comporta numa situação como essa? E eu quero chamar a sua atenção, porque aqui nesse versículo que lemos, fala sobre a águia, o comportamento da águia. E eu não vou ser extenso nesse vídeo, mas vamos chamar a atenção pelo menos para 2 ou 3 características básicas do comportamento da águia, para que você tire as suas próprias conclusões a respeito, né? A primeira, as águias, elas levam 1 ano para dar o seu primeiro voo. A mamãe águia, ela fica observando o filhote e vai tirando as ramagens, as penas, aquilo que compõe o ninho, que faz com que o ninho seja confortável, ela vai tirando aos poucos e observando o crescimento até que o filhote possa alçar o primeiro voo. As águias não voam de forma despropositada, impensada. Muitas pessoas fracassam na sua vida porque fazem coisas sem pensar, de forma imatura, entram num projeto sem a maturidade necessária para aquilo. O casamento fracassa porque muitas vezes os cônjuges são imaturos. Projetos são abortados porque foram iniciados no tempo errado, ou melhor dizendo, fora de tempo. Então, as pessoas autênticas, elas precisam de tempo para o amadurecimento. Não fique triste se você está sendo protelado agora, está sendo deixado de lado agora. Talvez Deus esteja preparando você para algo maior, preparando você no tempo certo para extrair de você o melhor, o potencial que você tem. Aquilo. E enquanto nós esperamos, nós devemos nos preparar para alcançar algo. Qual é o seu sonho? Você está objetivando no futuro ser, quem sabe, um jornalista, um médico ou um pastor? Se prepare. Procure fazer o melhor na preparação para você usufruir do melhor na execução. Então não fique triste se está demorando um pouquinho para chegar a sua oportunidade. Calma, espera que no tempo certo Deus vai encaminhar os seus passos. A Bíblia nos garante isso. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Nós devemos saber esperar o tempo certo. Tá bom? O segundo ponto é que a águia é uma ave solitária. Quando eu falo de ser solitário, não estou falando para você ser uma pessoa afastada das relações interpessoais, não. Eu estou falando no sentido, sim, de raciocínio. Não pense
pela cabeça dos outros. Não seja aquela pessoa que se deixa levar pela influência externa. Procure você mesmo estudar, investigar, tirar a sua conclusão a respeito dos assuntos pertinentes. Tem muitas pessoas que se deixam levar. Esse talvez seja um dos passos mais largos que nós damos na direção de uma derrocada, de um fracasso. Pense, analise, estude, fiscalize, desconfie de você. Seja crítico. Não é ser aquele crítico que critica as pessoas. Seja crítico de si mesmo. Faça uma crítica bastante consciente de si mesmo. As pessoas que adquirem uma sabedoria mais elevada, elas têm essa característica. A Bíblia até fala a respeito de um povo que existiu no passado, uma igreja, a igreja bereana, né? O povo de Bereia era um povo que investigava. Como dizia minha mãe, não comia gato por lebre. Então seja investigativo. Aprenda a pensar de forma solitária. Tá bom? O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a respeito do voo. As águias, elas são animais, elas são aves que empreendem um voo fantástico. Até cantado em verso e prosa, o voo da águia, né? E elas têm uma característica, elas voam por sobre as nuvens, por sobre a tempestade. Ou seja, ela não aceita a turbulência como um elemento que faça ocasionar nela uma paralisação, um abandono de uma ideia, de um plano. No meio da luta, no meio da batalha, ela está disposta a continuar, a não desistir dos seus sonhos, a voar sobre a tempestade. Ela não é como um pardal, um pombo, que voa rasteiro. Ela tem um voo diferenciado. E você que serve a Deus, é cristão, precisa aprender que você também é especial, você é diferente. Não pode ficar agindo, tendo um modus vivendi parecido com um pardalzinho que fica voando pelos galhos baixos, tomando pedradas, sendo enxotado. A águia não. A águia tem um comportamento diferenciado. Ela fica no alto, nas alturas. Procure fazer a sua vida parecida, um paralelo assim, com a ação da águia no seu voo. Quando as lutas aparecerem, suba. Tem até uma ilustração que eu costumo lembrar, e às vezes eu consigo lembrar, vou tentar lembrar para você aqui. No voo, o avião estava a muitos pés de altura e de repente a aeromoça veio apavorada e entrou na cabine e anunciou o desastre. Eu acabei de ver um rato atravessando o corredor. Isso é um desastre para avião, para piloto de avião, é uma notícia trágica. Porque o rato, ele entra no meio da fuselagem ali, ele causa o desastre, o caos. E aquela moça ficou apavorada. E o piloto então olhou, pensou, refletiu qual a decisão a ser tomada numa situação dessa. E aí ele falou para a moça, tenha calma, eu já sei o que eu devo fazer. E ele elevou o avião mais 1000 pés. E quando ele elevou o avião 1000 pés, a mesma moça que viu o ratinho atravessando o corredor, percebeu quando o ratinho rolou
morto para o meio do corredor. E aí está o segredo. O rato não suporta a pressão. Ele elevou a pressão, o rato não suportou e acabou o problema daquele piloto e de todos os que compunham os passageiros, todos que estavam na aeronave. A nossa vida é assim também. Quando você se deparar com os ratos da sua vida, aquelas situações que vêm para derrubar você, para te machucar, para te colocar para baixo, tome uma decisão sábia, suba. Eleve o seu coração, vai para o joelho, vai para a oração. Ore, porque o resultado vai ser único. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pertence a Deus. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Você tem um dono. Você é uma pessoa especial. Tudo aquilo que tem dono é bem cuidado. Então, nesses momentos de aflição, sofrem aqueles que não têm dono. Mas você que foi redimido, que passou pela redenção, Jesus te comprou, te libertou das consequências das ações pecaminosas. O pecado não tem mais poder sobre sua vida. E você tem um esconderijo nesses momentos de turbulência. Quando os ratinhos da vida aparecerem para você, vai para o joelho, vai para a oração. Vamos melhorar aqui. Nós devemos orar até mesmo quando as coisas estão tudo bem. Para agradecer a Deus pelas bênçãos. Mas em especial quando as coisas fogem do nosso controle, nós temos uma rocha a quem nos apegar. E na Bíblia está escrito no livro de Provérbios que os coelhos eles são frágeis, mas eles se acolhem nas rochas. Nós também somos frágeis, mas devemos, em momentos de turbulência e de dificuldade, vamos nos colocar, vamos nos esconder na maior rocha, que é Cristo. Tá bom? Esse é o segundo ponto. Para finalizar, as águias, elas morrem com dignidade. Morrer é um processo natural. Eu tenho uma notícia para dar para você. Você vai morrer. Não adianta. Eu também vou morrer. Tem o nosso dia em que nós vamos... vai ser chamada a nossa senha, né? Agora, o modo como você vai morrer precisa ser pensado. A águia, você não encontra ossos ou carcaça de uma águia em qualquer lugar, não. Por quê? Porque elas procuram os lugares altos, elas morrem lá no pico da montanha. Algumas pessoas dizem que as águias elas são aves de Deus, do alto. Não morre entafuiada num buraco, não. E nós que somos servos de Deus, nós temos que não ter medo de morrer. Por que ter medo de morrer? Nós poderemos morrer em qualquer situação. Não é porque somos servos de Deus e somos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, ofertas, que nós temos uma blindagem sobre isso. Não. Eu estou falando para você agora e posso sair para ir comprar pão e sofrer um acidente, ser atropelado, morrer, uma bala perdida, alguma coisa trágica pode acontecer. Ué, mas Deus dá livramento e cuida dos seus. Mas para Deus ele não olha como nós olhamos as coisas. Entendeu? Então não tenha medo. Lance fora o medo. O medo é um elemento que atrapalha muito a vida da gente. Causa muita ansiedade, causa aquilo que nós chamamos de depressão. Não tenha medo, filho. Enfrente a sua vida, saia para o seu trabalho. Pense na vida e não pense na morte.
Viva uma vida para Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Se você fizer isso, em qualquer momento você estará sempre preparado. E você, se chegar ao óbito, você vai morrer com dignidade. E as pessoas que estão à sua volta perceberão que você não teme a morte. Deus abençoe o seu dia hoje. Que nós possamos viver uma vida abençoada, obediente à palavra do Senhor e debaixo da graça do nosso